Aleluia. Glória a Deus. Podem acender as luzes. Aleluia. Abram as vossas Bíblias no livro de Ezequiel, capítulo de número 37. Aleluia. Deus é bom, meu irmão. Deus é bom demais. Deus é bom demais. Assim diz a palavra do Senhor. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Tu, pois, verso 15, vou ler aqui. Esta palavra do Senhor veio a mim: Filho do homem, pega um pedaço de madeira e escreva nele, pertencente a Judá e aos israelitas, seus companheiros. Depois, pegue outro pedaço de madeira e escreva nele, vara de Efraim, pertencente a José e a todo o povo de Israel, seus companheiros. Junte-os um ao outro, para que se tornem uma só vara na sua mão. Quando os seus compatriotas perguntarem: Você não vai nos dizer o que isso significa? Diga-lhes: Assim diz o soberano Senhor: Vou apanhar a vara que está na mão de Efraim, pertencente a José, e as demais tribos israelitas, suas companheiras, e juntá-las à vara de Judá. Assim farei delas um único pedaço de madeira, e elas se tornarão uma só na minha mão. Até aqui. Iniciamos uma série de mensagens falando sobre o Espírito Santo. Semana passada, ao falarmos sobre o Espírito Santo, nós falamos que o Espírito Santo, quando sopra, quando o vento de Deus sopra sobre as nossas vidas, existem pelo menos 4 realidades que nós falamos semana passada. Quando o Espírito de Deus soprar, Ele nos conduz, Ele leva a nossa vida a determinados lugares e coloca as nossas vidas nesses lugares, porque Ele é o condutor das nossas vidas. O Espírito não nos coloca nesses lugares e nos deixa sozinhos. Ao contrário disso, Ele orienta Ezequiel no meio do vale de ossos secos. Ele orienta, dá as coordenadas geográficas, cria um mapa para que Ezequiel possa ser orientado e fazer as coisas segundo a sua vontade. Então o Espírito é um Espírito condutor, o Espírito é um Espírito orientador. Terceiro, o Espírito é um Espírito transformador, porque ele pega um vale de ossos secos, ressequidos, e transforma em um exército forte. Então aquilo que não havia vida, agora é transformado em vida. Aquilo que representava fraqueza, agora é representado pela força. Aquilo que era representado morte, foi afirmado como a vida, porque o Espírito de Deus transforma essas realidades. E quarto, o Espírito de Deus, Ele organiza as nossas vidas. Então o vale de ossos secos, todo solto,
cada osso fora do seu lugar, um caos, como a gente falou aqui na terça-feira, um verdadeiro caos. E o que acontece? Cada osso procura o seu osso, como a Márcia disse na terça, é um fêmur que está procurando a sua tíbia, é um osso que está procurando o seu osso, para se organizar, então o Espírito do Senhor, Ele é condutor, Ele é orientador, Ele é transformador, e Ele é organizador. Depois que o Espírito de Deus soprou sobre nós, qual é o resultado disso agora? O que é que acontece quando o Espírito de Deus sopra na igreja? O que acontece? Então nós estamos aqui. Mas para eu fazer a aplicação dessa mensagem, que faz já algumas semanas, eu acho que eu tenho compartilhado com a Natália, compartilhei com alguns irmãos também, eu preciso de fazer um recuo nessa história, para que nós venhamos entender. Israel, estou pensando aqui como que eu vou fazer para não tomar muito tempo, mas Israel era organizado em tribos. Israel tinha 12 tribos. As 12 tribos de Israel, cada povo tinha o seu governo, cada povo tinha o seu costume, cada povo tinha a sua cultura, cada povo resolvia os seus dilemas, os seus problemas da sua forma. Se você quiser se aprofundar um pouco mais nisso que eu estou dizendo, você pode ler o livro de Juízes. É por isso que Deus levantava juízes, porque não tinha um rei. Então Deus levantava juízes. Imagina, o povo estava pecando, estava errando na idolatria, perdendo espaço, sendo derrotado. Aí Deus levantava um juiz. Consertava a vida do povo. O povo se arrependia, voltava para Deus, e esse juiz sumia de cena. Ele não era um governante, ele era um juiz que Deus levantava no meio para corrigir o povo. Sumia de cena. E assim Deus ia fazendo. Por quê? Porque o povo consertava a vida, mas o crente é atribulado, né? Então, o que o crente fazia? Começava a pecar de novo. A vida está boa agora, então vamos pecar de novo. Aí o povo caminhava de novo para a idolatria, para o pecado, para os caminhos que não era do Senhor. E o que Deus fazia? Levantava um juiz de novo. Opa, corrige aí, porque senão os outros vão tomar vocês. E assim Deus levantou no livro de Juízes 12 juízes, 12 apóstolos, 12 tribos, e o número 12 está aí na Bíblia. Mas fica aí de tarefa para vocês pesquisarem o que significa o número 12 na simbologia dos números na Bíblia. Mas 12 tribos, e assim Deus foi fazendo. Só que o povo de Israel olhava para as outras nações e falava assim: essas nações têm muita força, essas nações têm tecnologia, essas nações têm mais espaço de terra que a gente, essas nações são muito mais poderosas que a gente. Por que eles são assim e a gente é fraquinho? Quando eu fui fazer faculdade de História, uma das primeiras coisas que o meu professor de História Antiga falou para a gente foi assim, eu era crente, sou ainda, né? Mas na sala eu era aquele, né? E o professor falava assim: não sei o que vocês ficam idolatrando esse povo judeu aí, porque isso é um tribinho, historicamente falando, eles são miúdo, pequenos, não vale nada. Para a história eles são insignificantes, sempre perdia, apanhavam, não valia nada esse povo aí. E de fato, Israel na história é uma pequena tribo, é pequeno, não é grande, não estava no top dos impérios, era uma tribinho pequena, e Deus escolheu aquele povinho pequeno ali, e Deus vai levantando juízes. Mas o povo olhou para fora e falou: nossa, tem tanto império grande aqui ao redor de nós, por que a gente não consegue ser igual a eles? Aí o que eles fizeram? Já sabemos. Por quê? Porque a gente não tem rei, a gente só fica levantando juiz. A gente precisa de um rei, porque as outras nações têm rei. Os cananeus, os filisteus, os jebuseus e tantos outros, eles têm rei, mas a gente não tem. O problema está aí, o problema é que a gente não tem rei. Aí eles falaram: a gente quer rei. E o Samuel, menino crente, rapaz, menino novo, pastor, crente,
tinha sido levantado por Deus como juiz em Israel. O povo falou: não, não quero ser não. Nós quer rei. Você não está entendendo? Você é pequenininho demais, a gente quer rei. Deus falou: fala para o povo que se eles pedirem rei, a vida deles não vai ser mais deles. Eles vão ter que pagar imposto. Que eles plantar, eles vão ter que tirar parte para o governo. Se eles querem rei, a vida deles não vai ser mais deles. Mas o povo falou: não, a gente quer rei, porque as outras nações são fortes e nós queremos rei, porque a gente é muito fraquinho. Deus falou: vocês querem? Quer? Então tá bom, escolhe o rei de vocês. E aí eles escolheram um rei chamado Saul. E o Saul era da tribo dos benjamitas, era forte, tribo de guerreiro. O Saul era poderoso. O Saul era o cara forte, bombado, bodybuilder. Olha eu olhando para o João aqui, né? O ato falho, né, João? O Saul era forte. O Saul era o que o povo escolheu. Passa-se um tempo, Saul se desvia do caminho do Senhor. E Deus vai lá, na pregação da Márcia passada, vai lá atrás das ovelhas. Um menino pequeno, franzino, boa aparência, atrás das ovelhas, um mero entregador de marmita, chamado Davi. E Deus escolhe Davi. Deus rejeita Saul, escolhe Davi. E Davi dá certo no governo, porque Davi consegue ampliar Israel. Davi conquista, Davi toma nações, Davi amplia Israel. Davi tem sucesso no seu reino. E quando ele vai morrer, um tal de Adonias já queria usurpar o trono dele. Mas o trono não era do Adonias, o trono era de Salomão. E aí Davi chama Salomão e vê que Salomão foi criado com pera e leite. A gente tem a expressão de pera e leite lá em casa. Leite e pera. Leite e pera. Salomão foi criado em berço esplêndido, irmão. Salomão foi criado dentro do império. Certo? Salomão quer guerrear? Salomão não tem calo na mão. Salomão foi criado com caneta. Não foi para roça, carpir, para construir o reino. E aí o povo falou: esse menino aí não vai dar para nada, nós vamos pegar esse menino aí, vamos tirar ele de cena. E o Adonias já estava tomando o trono. E aí o que acontece? Davi chama Salomão, antes de morrer, em volta da cama, e fala assim: tu vai ter que ser homem, rapaz. Você vai ter que morder o seu beiço para cima do povo, porque senão esse povo não vai respeitar você não. Você vai ter que ir para cima, porque senão você está perdido, vão tomar o trono. E o Salomão faz uma oração. Ele fala assim: eu não sei guerrear, mas eu sei negociar, eu sou bom de palavra, eu sei fazer política. O Salomão fala assim: dá sabedoria, pai, dá sabedoria para mim, que eu preciso de governar. E Deus dá sabedoria para Salomão. E Israel vive o período de mais paz na história de Israel, o período de Salomão. Só que aí Salomão morre e o trono fica vazio. E vem um cara chamado Roboão. E o Roboão fala assim: se o meu pai cobrou imposto, agora você vai ver o que eu vou fazer agora. Que agora eu vou cobrar imposto mesmo. Agora eu vou pesar a mão sobre o povo. Por quê? Porque a gente quer que o nosso império fique grande, fica forte. E então o irmão dele se levanta e fala assim: não, o povo já não está aguentando mais. Você ainda vai querer cobrar mais? Não. Nós vamos dividir esse reino aqui. Quem vem comigo? 10 tribos vai junto com Jeroboão. E 2 tribos vai junto com Roboão. E aí nós temos a passagem do reino unido, Saul, Davi, Salomão, para um reino dividido. Nesse período nós temos dois reis, um reino do norte e um reino do sul. E concomitantemente Deus vai levantando reis, ou melhor, o povo vai escolhendo seus reis, né? A dinastia. E vem 20 reis no reino norte, 21 no reino sul. Reino norte, o Jeroboão, que saiu. Reino sul, o Roboão, que ficou.
Ok. Aí o que a gente tem? O reino norte, nenhum rei serve ao Senhor. De 20 reis, nenhum prestava. Essa que é a verdade. Nenhum tinha temor de Deus. O que aconteceu? Deus entregou eles para a Síria. Já falei essa história para vocês. Deus entregou eles para a Síria, o reino norte. Aí Deus levanta profetas, como Jeremias e Isaías, lá no reino sul. E fala assim, ó, vocês viram o que aconteceu lá com o reino norte? Então, se vocês não consertar o caminho de vocês, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o reino norte, que foram destruídos, vocês aqui serão destruídos também. E aí são os livros dos profetas que nós temos na Bíblia. Então Deus avisou. E virava e mexia nesse tal de reino sul, levantava um rei que era temente a Deus. E aí Deus, beleza, vou entregar não. Mas logo o subsequente que vinha já pisava na jaca de novo. E então Deus foi segurando, por isso que o norte caiu primeiro. Aí o reino sul cai depois. O reino norte dominado pela Síria e o reino do sul dominado agora pela Babilônia. E é aí que eu queria falar com vocês, porque Ezequiel faz parte desse grupo de pessoas que foi dominada pelos babilônios. A Babilônia leva 3 vezes os judeus para sua terra. Primeira, vai o Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, porque são intelectuais, fazem parte da elite, etc. A segunda vez vai o Ezequiel, que aí são os escravos. É o povo que vai para trabalhar, não é o povo que vai para pensar. É o povo que vai para trabalhar. Por isso que quando você lê Ezequiel capítulo 1, ele está na beira do rio Quebar, provavelmente produzindo tijolo para o império da Babilônia. Está trabalhando, ele é um escravo. E Deus levanta Ezequiel no meio do cativeiro. Deus levanta Ezequiel no meio do cativeiro. Porque não importa o lugar, não importa o momento, não importa a situação, não importa qual seja a nossa realidade, Deus sempre vai levantar a sua voz no meio do povo. É por isso que nós estamos aqui. A mensagem de semana passada disse: o Espírito de Deus nos conduz e nos levanta em vale de ossos secos. O Senhor está levantando a nossa igreja nesse cenário, mas não é bom, não é favorável, não é dos melhores. Estou aqui como escravo, está difícil, não está bom, mas o céu ainda continua abrindo sobre as nossas vidas. O céu ainda se abre, porque não depende de nós, depende única e exclusivamente da graça e do poder desse Deus. Então nós estamos diante do cenário de um reino dividido, de um reino que foi dominado pela sua divisão. Israel nunca mais voltou a ser uma nação, nunca mais voltou a ser uma nação, depois que dividiu o reino. Agora você pode dizer para mim: ah, mas e o Israel? Esse Israel é outra coisa, é um estado nacional, é outra coisa, é israelense, não é israelita, é outra coisa. O Israel da Bíblia acabou. Israel da Bíblia sou eu e você, a igreja. Mudou. Esse Israel não é o Israel daqui. Aquele Israel que era o povo escolhido de Deus, acabou. Nunca mais voltou a se falar nesse povo.
porque eles dividiram o reino. Nunca mais teve a glória de Davi e nunca mais um mundo pacífico de Salomão, porque dividiram o reino, e casa dividida não prevalece. É sobre isso que eu quero falar com vocês, porque é isso que acontece quando o Espírito de Deus vem. Quando o Espírito de Deus vem, ele cria unidade. Não é unidade superficial, não é unidade de oba-oba, não é unidade de conveniência, não é unidade de falsidade, é unidade do Espírito de Deus, é unidade na presença do Senhor. Jovens, vocês vencerão guerras, vocês crescerão nessa igreja, vocês serão abençoados pelo Senhor, quando vocês estiverem unidos, porque é a unidade que manifesta o poder de Deus. Casa dividida não prevalece, é um colocando com colher para dentro e o outro jogando com pá para fora. Casa dividida não prevalece. Eu estou falando para a nossa igreja, mas eu estou falando também para a sua vida. Se a sua casa é dividida com seu marido, se a sua casa é dividida com seus filhos, se a sua casa é dividida, é difícil de prevalecer, porque a divisão não vem de Deus. A divisão reflete um caráter pecaminoso da nossa natureza. Unidade. O Espírito de Deus, quando ele sopra e quando as coisas acontecem, é preciso ter unidade. É isso que ele faz. Vamos para o texto? Abre lá para mim Mateus 12, 25, só para não falar que é só o Daniel que está falando, né? Que isso daí é a teoria do Daniel. Abre lá em Mateus 12, 25. Como Jesus conhecia o pensamento deles, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. É Jesus quem está dizendo, não é o Daniel não. É Jesus quem está dizendo que divisão na igreja é coisa do diabo. A gente gosta muito de falar que do diabo é, sei lá, é falar palavrão, é beber, é não sei o que. Isso daqui é do diabo. Divisão no meio da igreja, isso não faz parte do reino de Deus. Ezequiel 37, do 15 ao 28, mostra uma manifestação, ou seja, o profeta, ele está encarnando no corpo a mensagem. Ele é um artista aqui, teatro, ok? Imagina a cena de um teatro. Você não tem que encarnar o seu personagem, a mensagem que o seu personagem quer passar? Então o profeta aqui, ele faz isso. Deus fala para ele assim: pega duas madeiras, pega uma madeira de um lado, que vai representar o reino norte, pega outra madeira do outro lado, Ezequiel, que vai representar o reino sul. Aí você junta essas duas madeiras e vai chegar um monte de curioso para saber o que você está fazendo. Aí quando vem, o povo pergunta: mas o que está acontecendo aí? O que esse cara doido está fazendo aí? O que está acontecendo no meio do povo de Deus? Aí ele junta. Aí Deus fala assim: aí quando acontecer isso, você ergue a madeira e diz assim, ó, que o Senhor, essa é a promessa, tá? Essa é a promessa, que o Senhor iria unir o reino norte e o reino sul em um só povo.
Ontem o Espírito Santo de Deus tomou a nossa igreja. Que delícia, né, Márcia? A hora que terminou a gente falou: eita glória, né? Que maravilha. Sem placa, várias igrejas sem placa, irmão, sem divisão, porque a teologia do fulano, porque o pensamento do ciclano, não, sem placa, unidade. Então o Senhor faz isso nessa profecia, para mostrar que Israel tinha que ser unido. É por isso que eu estou dizendo para vocês, que unidade significa que nós precisamos derrubar muros. Isso significa que nos nossos relacionamentos, nas nossas vidas, muitas vezes, nós nos arranhamos, meu irmão. Se você vai entrar aqui dentro da igreja, para você nunca ser machucado, eu sinto muito lhe dizer, que isso não é uma possibilidade. Não é uma possibilidade. Se você espera que eu nunca te decepcione, que eu como líder da igreja nunca te afete de uma maneira negativa, sinto muito lhe dizer, isso não é uma possibilidade, porque o que vocês estão vendo aqui, é carne e osso, é barro, igual todo mundo. Mas o desafio da profecia é que quando o Espírito passa, esses muros que nós construímos nos nossos arranhões pela vida, tem que cair. Ele tem que cair. Tem que cair na sua casa. Talvez você precise de liberar o perdão para alguém na sua casa hoje. Talvez você precise de liberar o perdão para alguém que está no serviço, que trabalha junto com você hoje. Talvez tem coisas na sua vida que você precisa de olhar e dizer assim: Senhor, eu tenho que derrubar esse muro aqui, porque o teu Espírito está soprando, e o teu Espírito não é espírito de muro, o teu Espírito é um espírito de ponte. O Senhor está falando, o Senhor está falando conosco nessa noite, do jeitinho dele, mas Ele está falando. A primeira coisa que eu queria dizer para vocês é que quando o Espírito sopra, a consequência disso é que nós derrubamos o muro. Abra comigo lá em Efésios, capítulo de número 2, verso 14. Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e destruiu a barreira, o muro da inimizade, anulando no seu corpo a lei dos mandamentos expressos em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, e assim estabelecer a paz. Pode passar. E reconciliar com Deus os dois em um só corpo, por meio da cruz, pela qual Ele destruiu a inimizade. Não tem lugar para dois. Essa mentalidade de time de futebol tem que sair do nosso meio. Nós não somos torcida organizada. Torcida organizada, meu irmão do céu. Meu irmão do céu. Quando eu tinha um restaurante lá em Londrina, eu tinha um cliente que era flamenguista. E ele era da torcida organizada do Flamengo, irmão. Tudo que ele falava tinha a ver com torcida organizada, e ele falava: e nós vamos para cima mesmo, nós já vamos para brigar, nós já vamos para bater, e vamos para matar, e vamos. O sangue de Jesus tem poder
que saia do nosso meio esse espírito de torcida organizada. Aqui não tem torcida organizada, nós fazemos parte de um só time, e o time é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o diretor dessa história toda. Amém? Glória a Deus. 2. Só um detalhe nisso. Quando Jesus fala com a mulher samaritana, por isso que eu falei para vocês da divisão do reino, porque essa divisão do reino, de um lado no norte, você tem a capital que é Samaria, e do outro lado você tem a capital que é Jerusalém. Então quando Jesus senta no poço e fala com aquela mulher samaritana, que ele está dizendo, conversando com a samaritana, que é de Samaria, do norte, e conversando com os discípulos, que está ali em volta de Jerusalém, naquela coisa ali da Galileia, né, e da Judéia. Quando ele está conversando com os dois ao mesmo tempo, ele está dizendo assim, a mentalidade de time já não dá mais, gente, porque agora Deus quer unir tudo naqueles que são verdadeiros, que adoram a Deus em espírito e em verdade. Então a lógica de time, o Senhor Jesus refutou ela há muito tempo. Vamos lá, 2. Quando o Espírito de Deus sopra, há um sopro que nos une e nos faz superar as nossas divisões. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, verso de 4 a 7. Quando alguém diz eu sou de Paulo e outro diz eu sou de Apolo, não é porque estão agindo meramente com critérios humanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem dá o crescimento, de modo que nem o que planta e nem o que rega são alguma coisa, mas somente Deus que dá o crescimento. Essa ideia de nós muitas vezes nós criamos muros e muitas vezes nós fazemos times. E aí nós vamos dividindo a nossa vida, dividindo a nossa casa, dividindo a nossa igreja, dividindo o povo de Deus. A vontade de Deus não é isso. A vontade de Deus é a união. Porque quando o Espírito de Deus sopra, tem unidade. E eu queria passar para a parte final desse texto, que é para mim a parte mais bonita, né? De todo o texto. Já deu 8:30, né? O que ele pega? Madeira. Ele pega madeira. Ele pega madeira. Onde o ser humano cria a sua inimizade com Deus? Numa árvore. Numa árvore que é o quê? Madeira. Mas onde Deus restitui a unidade do homem para com Deus e do homem para com o próximo? No madeiro. Isso daqui é um tipo de Cristo no Antigo Testamento, um tipo da mensagem cristã do Antigo Testamento. Ele está dizendo, gente, o negócio é o seguinte: se vocês não focarem em Cristo, a divisão e o muro é certo. Mas se eu e você não ficar focando, eu não ficar focando na vida da Bárbara, na vida da Bia, na vida da Lisandra, eu não ficar focando na vida do irmão João, na vida do pastor Sandro, não ficar focando um na vida do outro, porque se você criar sua fé em cima de mim, irmão, você está perdido. Se você gerar sua fé em cima de qualquer um de nós aqui, você está perdido. Mas se a gente focar na obra do Calvário, se a gente entrar aqui
e o nosso propósito não for outro, a não ser adorar o Cristo ressurreto e vivo que está entre nós, porque só tem uma possibilidade de uma igreja viver em unidade, é com o sopro do Espírito de Deus e com a mensagem da cruz de Cristo sendo o centro da nossa vida e de tudo que nós fazemos. É só Cristo quem pode nos unir, é só Cristo quem pode abrir o nosso coração para derrubar os muros, para acabar com as divisões. É só Cristo. E eu estou dizendo isso muito tranquilo, porque eu sei que eu não sou capaz de nada, mas eu sei que o Espírito de Deus, aquele que me chamou, esse eu sei, esse faz, meu irmão, faz. Essa é a mensagem do Espírito Santo. Tem movimento na mensagem do Espírito Santo? Tem. Semana passada nós teve. Tem busca, tem oração, tem clamor, tem, opa, glória a Deus. Mas se tiver tudo isso e não tiver a unidade na cruz do Calvário, estamos perdendo tempo aqui. É Cristo e nada mais. Ele nos une. O poder do Espírito de Deus. Onde estão os rachas da sua vida? Onde estão os rachas da sua história? Em que lugares? Na sua família, no seu trabalho, na sua escola? Onde estão as divisões que foram sendo criadas no decorrer da sua vida? Que você levantou muro, não consegue mais conversar com a pessoa, não consegue olhar no olho, não consegue dar um abraço, não consegue orar por essa pessoa, não consegue mais. Onde estão esses muros levantados? Onde estão as nossas divisões? De ser de Apolo, de ser de Paulo, de ser de Cefas, de ser, sei lá. Nós somos de Cristo, e a promessa de Deus é que Ele ia unificar o reino de novo. Ele ia unificar o reino de novo e Ele ia dar para eles aquilo que eles tinham. Porque a unidade, meu irmão, é uma expressão do amor, e é o amor que nos une, e é o amor que nos faz um. Coloque-se em pé nessa noite. O Espírito de Deus sopra. Quando Ele sopra na igreja, o que acontece? Nós nos unimos, nós não nos dividimos. É sangue do meu sangue, é o sangue de Jesus que está jorrando sobre essa vida. Eu não posso menosprezar o sangue de Jesus sobre a vida de alguém. Eu não posso. Que bom que o Senhor trouxe essa mensagem. Eu estava sem entender o que o Senhor estava falando. Eu fiquei buscando, meu Deus, mas esse texto. É isso. O Senhor trouxe essa mensagem para dizer para nós: vamos nos unir, irmão. Vamos nos unir, irmão. Vamos unir na nossa caminhada. É a cruz. A gente não está aqui por causa de homem, a gente não está aqui por causa de mulher, a gente não está aqui por causa de A, B, C, D. Nós estamos aqui única e exclusivamente por causa de Cristo. É o madeiro, é a madeira, é no madeiro que as coisas são reconciliadas, é no madeiro que as coisas são transformadas, é no madeiro que Israel volta novamente a ser unido. É em Cristo que essa união acontece de novo. É em Cristo, somente em Cristo. Somente em Cristo. Vamos fazer um pouco dessa união hoje. Eu queria que você pegasse na mão de quem está do seu lado, fechasse o nosso corredor aqui, ó. Feche o corredor aqui.
Feche o corredor aqui. Nós somos um, meu irmão. Não é porque nós somos um monte de robô tudo igual, não. Nós somos um porque a cruz de Cristo é uma e nós vivemos nele. Amém? Feche seus olhos e comece a orar pela pessoa que está do seu lado direito. Comece a orar por ela, interceda por ela. Ore, diga: Senhor, em nome de Jesus, crie em nós uma unidade, um mesmo Espírito, uma mesma mensagem, uma mesma voz, a voz do Teu Espírito. Crie em nós, ó Deus, uma unidade espiritual, uma unidade, Senhor, que foi criada na eternidade. Uma unidade, Senhor, que nós não conseguimos através de aparatos, de técnicas, de recursos humanos, mas uma unidade espiritual, uma unidade de igreja, uma koinonia, uma comunhão, uma unidade real, soprada pelo Teu Espírito no nosso meio. Senhor, em nome de Jesus, que na cruz do Calvário nós encontremos a união, em nome de Jesus. Quebre as nossas barreiras, quebre as nossas divisões, quebre, ó Deus, em nome de Jesus, toda a repartição, e que seja manifestada ao mundo através da unidade, o amor espetacular do Teu Filho Jesus Cristo. É o que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Você pode aplaudir o nome do Senhor nessa noite? Aleluia! Somos um, nós somos um, pela cruz do Calvário. E o mais bonito dessa mensagem, meu irmão, para a gente encerrar e ir para casa, o mais bonito dessa mensagem é que quando o Espírito de Deus sopra em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, todos eles entendem, na união eles entendem cada um conforme a sua própria língua. O oposto do que aconteceu em Babel, quando eles tentaram construir a torre para chegar em Deus, que cada um falava a sua língua e entendia nada um ao outro. Mas quando o Espírito de Deus desce no Pentecostes, ele cria uma unidade. E é para você ir para casa refletindo sobre isso. A mensagem de hoje não é a mensagem de pregador, é a mensagem de pastor mesmo. É a mensagem pastoral. É uma mensagem de ensino mesmo. Para vocês olharem para isso e falar: opa, Deus não me chamou para isso daqui não. Deus me chamou para juntar madeira, e não para dividir, e não para separar. Amém? Estenda suas mãos aqui. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor maravilhoso do Deus Pai, que não poupou nem o seu próprio Filho em nosso favor, e que o poder do Espírito Santo faça de nós pessoas incandescentes, iluminadas nesse mundo durante essa semana, e que nós sejamos um sinal visível do reino de Deus a todos aqueles que passarem por nós nessa semana, em nome de Jesus. E todos digam: glória a Deus, vão em paz.